Declaro aberta a sessão ordinária do dia 27 de março de 2023. Agradeço a presença de todos que nos acompanham através das redes sociais, todos os funcionários desta casa, e gostaria de convidar todos para ficar em pé para uma leitura de um trecho bíblico e logo em seguida a oração do Pai Nosso. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chega até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-no, atendei-me sem demora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloco o ato anterior em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Vamos passar agora para o expediente. Projeto de lei número 02/2023, vereadoras Cladenil, Tatiane e Anderleia. Eu gostaria de pedir para o secretário que lesse o parecer jurídico desse projeto. Só para esclarecer, esse é aquele projeto que eu havia tirado para análise, né, e pedi o parecer jurídico, para ver se a mesa aceita ou não esse projeto. E vai ser lido agora o parecer jurídico. Peço autorização para o presidente para que não seja lido os preliminares e passa direto para o mérito. Sem problemas. No caso, ao pretender estabelecer uma política pública consistente no fornecimento ou distribuição gratuita de absorventes higiênicos às mulheres de baixa renda e mulheres estudantes do ensino público no âmbito do município, evidencia-se o interesse predominantemente local. Sem prejuízo a isso, o projeto de lei estabelece medidas a serem implementadas por departamentos da administração, interferindo na gestão do sistema, o que representa invasão à iniciativa privada do chefe do Poder Executivo. No caso em tela, norma de iniciativa do Poder Legislativo cria atribuições ao Poder Executivo impondo o desenvolvimento do programa em questão. A Constituição do Estado do Paraná, em seu artigo 87, informa a autonomia da autogestão municipal pelo princípio de simetria. Artigo 87. Compete privativamente ao governador, além de outras atribuições previstas nessa Constituição, exercer com auxílio de secretário de Estado a direção superior da administração estadual. A respeito de atos que envolvam atribuições ao Executivo, a lei orgânica do município é clara ao dispor que compete ao prefeito, além de outras atribuições, dispor sobre a estruturação e organização dos serviços municipais, observadas as normas legais pertinentes. São de iniciativa privada do prefeito as leis que disponham sobre organização e estruturação administrativa, matéria tributária e orçamentária, e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções. Em contrapartida, na seção 2 das atribuições da Câmara Municipal, quando se trata da concessão de auxílio, que é o caso do presente projeto, a Câmara Municipal incumbe tão somente a autorização. Se não, vejamos. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente autorizar a concessão de auxílio, prêmio e subvenções. Autorizar a criação e estruturação de secretarias, coordenadorias equivalentes. Conferir atribuições às respectivas chefias e aos demais órgãos da administração pública. Da mesma forma, quando temos a competência privativa da Câmara Municipal da seção 3, observamos o artigo 13º da competência privativa da Câmara Municipal e em nenhum inciso do artigo aponta sobre leis que disponham sobre organização e estruturação. Assim, em que pese ser inegável a positividade da intenção das autoras e dos fundamentos da presente propositura, eis que atinge relevante proteção às jovens e às mulheres de baixa renda, conclui-se pela inconstitucionalidade do projeto de lei, seja porque autorizativo, seja porque pretende a instituição de uma política pública, matéria reservada ao chefe do Poder Executivo. Ação direta de inconstitucionalidade, leis número 6.702, de 5 de junho de 2012, e 7.304, de 23 de outubro de 2017,
do município de Mogi das Cruzes, que introduziram disciplinas na grade curricular da rede municipal de ensino, educação sobre o uso de drogas e tal. Por todo o exposto, observa-se que fica ao cargo do chefe do Poder Executivo a direção superior da administração, medidas específicas de planejamento, organização e execução de serviços públicos, portanto, as políticas públicas que envolvam a criação de responsabilidade para o órgão da administração. Dependem de lei de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, não se tratando de vício formal de iniciativa legislativa, mas de vício material, ligado à ingerência do legislador em assunto inserido na competência material privativa do chefe do Poder Executivo. Logo, o projeto de lei 02/23, LEG, trata-se de inconstitucional, pois é a iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, o que deverá ser observado pela mesa nos moldes do artigo 98 do R1. A mesa deixará de aceitar qualquer proposição, no artigo 98, que versar sobre assunto alheio às competências da Câmara, ou que apresenta por qualquer vereador, verse sobre assunto de competência privativa do prefeito. Não entendendo Vossa Excelência pelo contido do artigo 98 do Regimento Interno, o presente projeto de lei deverá tramitar na Comissão Permanente da Constituição, Justiça e Redação, artigo 38, e a votação será pela maioria de votos presente na maioria dos vereadores. É o parecer edifício da Câmara Municipal, 20 de março de 2023, assessoria jurídica, Dr. Universino Bueno. Tendo em vista, então, o parecer jurídico ser contrário, conforme a gente havia já previsto, né, antes de ter mandado, eu imaginei que seria mesmo inconstitucional, e, além disso, esse projeto acaba perdendo o objeto, tendo em vista o governo federal lançou o programa de distribuição de absorventes, né? Então, esse programa está encaminhado já pelo governo federal, e, assim, só para que não paire dúvidas, é como se a gente fizesse um projeto aqui na Câmara para a distribuição de preservativos. Preservativo já tem programa pelo SUS, já é distribuído hoje pelo SUS, e a gente faria o mesmo projeto daí. Então, acaba fugindo da competência da Câmara. Assim entende a mesa, então a mesa vai usar o artigo 98 e deixará de aceitar esse projeto. Espero que as vereadoras entendam isso, por favor, né? Não é uma perseguição, não é nada, mas eu, inclusive, fui um crítico absoluto de outras presidências que colocava projeto que não era da competência da Câmara. Então, não é justo agora comigo, nem com os vereadores, nem com todos, que a gente coloque, tendo um parecer jurídico contrário, pela inconstitucionalidade. O senhor me permite apenas uma colocação, senhor presidente? Fica à vontade. Deixando bem claro, né, que aqui nós temos 9 vereadores, não tem ninguém aqui formado em direito. Eu passei uma situação extremamente constrangedora, os senhores também, a vereadora Cadenil, a vereadora Tatiane, os vereadores que estavam conosco com relação àquele projeto de lei, no mandato passado, que exigia que abaixasse a água da Sanepar. Eu fui abordado muitas vezes com ofensas pessoais, dizendo que o vereador, o colega que havia proposto aquilo lá, e eu dizia, viu, não é matéria nossa. Por que você votou a favor? Eu votei a favor porque a população estava lá e eu não conseguia explicar isso. E eu disse a ele, então, se baixar a água do senhor, eu não só renuncio, como ainda vou trabalhar para o cara eternamente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu estava esperando também essa situação para ver, obviamente, como que funcionaria. Se é ilegal, segundo o parecer jurídico. Então, a mesa decide isso, inclusive, para preservar os vereadores, para que não cometa o mesmo problema do passado, tá? Senhor presidente, me permite? Sim. Sobre essa questão, eu ainda, diante do projeto proposto por nós aqui, vereadoras, uma vez que o governo federal estipulou, né, essa lei, fez essa lei, alguma coisa assim, alguém me corrija o nome certo? Programa. E isso não vai ser de imediato distribuído. Eu não sei se algum dos vereadores tem essa data já para falar para a população. Eu quero, diante disso, verificar da possibilidade desse projeto ter uma nova análise
uma adequação devido à lei federal, para que nós também não ficamos totalmente desassistidos quanto à municipalidade. Porque, lógico que nós temos a lei federal e, diante da lei federal, nós temos que respeitar normas, legalidade, etc. Então, eu quero fazer uma nova verificação, o que nos cabe realmente, porque, assim, eu não estou colocando para o prefeito uma dotação diferente da que já existe, uma vez que ela pode ser, sim, adequada dentro dos programas de assistência social e até mesmo saúde nessa questão. Então, eu vou analisar juntamente com as meninas aqui, para a gente verificar qual caminho deve ser tomado. Obrigada. Perfeito, Claudenil. Só lembrando que não foi sobre causar despesa, né? A não tramitação, porque nós sabemos que pode, né? Já foi discutido isso. O problema realmente foi um programa, né? Que até agora o STF, na verdade, o STF está para decidir isso, se vai ser aprovado ou não. Como a senhora havia dito, a Anderleia também, tem algumas cidades que já fizeram, né? Só que já entraram com recurso e está para o STF decidir. Então, assim, vamos esperar, na minha opinião, se o STF decidir, que eu acredito que ele vai decidir o contrário, tendo em vista a Constituição Federal fala o contrário disso, eu acredito que vai fazer, mas se ele fizer favorável, aí volta o projeto sem problemas, tá? Muito obrigado pela compreensão das vereadoras. Não tem vereador na palavra livre? Vereador Carlos? Então, eu vou passar para a palavra livre com o vereador Carlos Alberto Andrade dos Santos Carlinhos da Bandeirante. Boa noite, presidente, vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu só quero agradecer ao nosso amigo pelo trabalho que vem desempenhando no nosso município, o Leandro, com a sua equipe. Trabalho maravilhoso. A semana tive até uma surpresa, né? Fui pedir para ele roçar o campo, já está roçado, né? Então é gratificante isso. Então quero dar os parabéns para ele. Está de parabéns ele e a equipe dele. E é gostoso a gente, né? A equipe também dos Gari cuidando. E fazer um apelo sobre a questão da dengue. Hoje eu recebi uma visita da Nilda, ela falando. Então eles estão fazendo o trabalho deles, mas depende bastante da gente cuidar dos nossos quintais. Que não é brincadeira, não. A doença é um bichinho, um inseto que pensa que é perigoso. Então, senhor presidente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado, presidente. Vamos lá, vamos passar agora para a ordem do dia. Ordem do dia. Requerimento 2019/2023, vereador Edmilton, Carlos Alberto Andrade Santos e Jean. Moção de aplausos ao segundo sargento Eloy. Requerimento em discussão. Senhor presidente, é apenas pedir aos demais vereadores que possam acompanhar a votação de forma favorável. Lembrando que o sargento Eloy, eu acho que foi o único maringlendense a se aposentar com 35 anos de bons serviços prestados pela Polícia Militar. Inclusive, ele saiu com um comportamento excepcional. É o melhor comportamento dentro da Polícia Militar do Estado do Paraná. Sem ter cometido nenhuma falha, tanto que foi homenageado pelo batalhão, por várias situações. Então, nós propusemos isso. O Eloy é uma pessoa, como ele mesmo definiu, eu até vou usar a frase que o comandante usou para definir o Eloy. Eu queria um homem íntegro e de idoneidade intrínseca. Fez sua história dentro da Polícia Militar do Paraná por ter desempenhado seu trabalho com grandeza, determinação e amor. Homem de fé inabalável e que hoje encerra a carreira de forma louvável, escreveu o comandante do batalhão. Então, pedi só que pudessem acompanhar e a posterior a gente pudesse fazer a entrega. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Só corroborando. Senhor presidente. Fique à vontade. Eu também quero dar meus parabéns. Nosso amigo lá. É uma profissão difícil. Não é para qualquer um alcançar o que muitos alcançam, né? Temos aqui prova, nosso vereador Vilaça.
E que Deus abençoe ele. Ele é uma pessoa, que o nosso vereador disse, Edmilton, extraordinária, um grande amigo, um profissional competente, um pai de família. Então, parabéns, que Deus te abençoe, amigão. Requerimento, continue a discussão. Só corroborando, né, com a palavra dos vereadores, não é de se espantar mesmo que o batalhão faça essa homenagem, não só pelo trabalho, né, pelo homem que o Eloy pelo que ele representa, é um filho de Marilândia, contribuiu em Marilândia, né, então isso para nós é um orgulho que ele vem a ser homenageado para fora e para nós. Então, isso aqui não é nada mais não é nenhuma novidade para nós, tendo em vista a história que tem esse homem e seus antepassados também no nosso município. É sobre isso que eu ia dizer, é filho de fundador, né? Eu deixei para fazer o histórico dele no momento da entrega, né? Como o senhor havia pedido, que acho que até fica mais interessante, mas é filho de fundador. Tá certo, então. Continua em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de lei complementar número 05/2023. Segunda e última discussão e votação. Altera o anexo 1 da lei complementar municipal, número 34, de 26 de setembro de 2022. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de lei número 03/2023, segunda e última discussão e votação. Altera o dispositivo da Lei Municipal da criação do Programa de Auxílio ao Desempregado, denominado Frente de Trabalho, e da outras providências. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Não tendo ninguém inscrito na explicação pessoal, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 27 de março de 2023. Muito obrigado a todos.